Oi, crianças! Voltamos, ok? Vamos fazer a continuação do assunto a expansão marítima comercial europeia, certo? Hoje a gente vai dar continuidade com as navegações portuguesas, tá? Agora lembrando que as grandes navegações foram, vamos dizer assim, o conjunto, né, de fatores que levaram a, digamos assim, a Portugal entrar nessas viagens, né? Nessa jornada. Esses fatores foram, né? Eu até botei lá no exercício para vocês. Vamos ver. O interesse pelo comércio, né, de produtos de luxo e especiarias. Isso aí foi o principal motivo, né? Portugal tinha o interesse de tomar, vamos dizer, o comércio das mãos dos árabes, né? Principalmente lá das cidades italianas, para poder ficar com o lucro, né? A gente viu também a necessidade de quebrar o monopólio das cidades italianas, que isso quer dizer o quê? Que só quem fazia o comércio, né, de produtos de luxo e especiarias eram as cidades italianas. Então Portugal tinha esse interesse, né, fora vender para se tornar mais rico também. A procura de um novo caminho marítimo que pudesse chegar às Índias, porque ele chegando às Índias, ele podia controlar todo o comércio, principalmente nas cidades italianas, né? E aí vender para os outros países pelo preço que ele quisesse, vamos dizer assim, ou às vezes vamos botar na cabeça 3 vezes mais, né? A escassez de metais preciosos, né? Ouro, prata, que lá na Europa não estava tendo mais, então eles queriam verificar em outras terras, né? Aí a gente ainda tem a aliança entre o rei, né, e a burguesia, que isso aí foi necessário. Para quê? É aquilo que eu falo, né? Uma mão lava a outra. Então, como o rei estava gastando demais com a nobreza, né, com a família dele, né, e como o material ouro, prata estava escasso, então ele faz o quê? Ele vai buscar uma aliança com a burguesia, tá bem? E a burguesia faz aliança com o rei por causa de quê? Justamente porque ela queria fazer o comércio sem ser nacional, né, internacional também. Então foi feita aí uma aliança. E o progresso técnico, né, e científico que Portugal usou na época, como, por exemplo, o desenvolvimento das embarcações, do astrolábio, né, da bússola. Então ele utilizou esse avanço tecnológico para poder se lançar ao mar, tá? Então vê só, hoje a gente vai começar as navegações portuguesas, tá? Mas isso aqui é praticamente uma recapitulação da aula passada, né? Então, vê bem, na aula passada eu falei que os navios que faziam rota comercial, ou seja, os navios que iam, né, atrás de produtos de luxo e das especiarias, eles faziam uma rota comercial, né, saindo das Índias e fazia uma parada, uma escala, tá certo? Em Portugal, tá? Saíam, né? Começavam a viagem pelas cidades italianas e faziam escala, ou seja, uma paradinha em Portugal. Por quê? Porque em Portugal tinha lá o porto e aí eles iriam parar para fazer o reabastecimento, né? De comida, de roupa, de água, né? E por aí vai, e vinho. E também fazer o comércio deles lá, né? Vender lá em Portugal, né? Nesse porto. Então é o seguinte, tá? Portugal era parada, vamos dizer assim, desse comércio. Então, o que é que acontece? Como a gente sabe que o comércio era feito aqui em Portugal, então vai começar a surgir o quê? Vai surgir um grupo mercantil forte, que era a burguesia, tá? Então o rei, ele vai pensar assim, tá aí uma aliança, aquilo que eu estava acabando de falar, que foi necessário se fazer essa aliança entre rei e burguesia. Claro que os dois tinham interesse, né? O rei, repetindo para vocês, né? O rei estava gastando demais com a família e precisava de uma outra renda, né? Na Europa estava em falta o ouro e a prata e a burguesia estava querendo o quê? Estava querendo fazer comércio em outros locais e Portugal estava oferecendo isso, né? Então foi feita uma aliança, tá vendo aqui, ó? Foi feita uma aliança. Por que Portugal se tornou pioneiro? Nessa relaçãozinha todinha que eu falei antes, tá?
porque ele investiu em avanço tecnológico, vamos dizer assim, ó, tá certo? Ele investiu em avanço tecnológico e Portugal estava num período de paz, diferente das outras monarquias nacionais que a gente viu, né, anteriormente no primeiro vídeo, como por exemplo, a Inglaterra, né, estava ainda lutando na Guerra dos 100 Anos, a França também, a Espanha, tá certo, estava ainda se livrando dos árabes, né, então eles estavam ocupados lá. Então, como Portugal estava desocupado, não estava em guerra, o que é que ele faz? Opa, enquanto eles estão lá ocupados, eu vou me lançar no mar, né? E aí ele reforça as embarcações, aposta, né, em avanço tecnológico e vai ser o primeiro a descobrir novos territórios. Mas a gente sabe que não foi porque esses países estavam lá ocupados na guerra. O interesse de Portugal era descobrir novos territórios e principalmente desbancar, né, os árabes que faziam comércio lá nas Índias, porque o interesse dele era esse, era tomar o comércio dos árabes e aí fazer comércio com as cidades italianas. Para falar a verdade, não era nem fazer comércio com as cidades italianas, era tomar o comércio deles, né, fazer o comércio sozinho e aí ele tomar conta de todo o comércio, né? Então, vê só, qual era o plano? Tá? O plano de Portugal era atingir as Índias. A gente já sabe por quê. Porque ele queria fazer o comércio, né, dos produtos de luxo e de especiarias que eram comandados lá nas Índias por quem? Pelos árabes. Tá? Então, em 1415, eles rumam, tá? Deixa eu ajeitar ali, que parecia se reúnem, rumam para a Ceuta, tá? Vê só, deixa eu mostrar aqui no meu mapa. Meu mapa, ele tá micro, mas vocês vão entender, tá? Eu não vou aparecer, mas vocês não liguem, tá bem? Vê só. Esse de cá é o continente africano, tá? Esse aqui é a América do Sul. Então, na concepção, tá? Eu sei que Portugal, ele fica aqui, ó, tá bem? Então, ele tinha que fazer tudo isso aqui para poder chegar lá nas Índias, tá? Eita, tia, ele não podia fazer isso aqui não, era bem mais rápido, era, só que esse caminho aqui já era percorrido por todo mundo, e aí ele ia fazer um comércio que, vamos dizer, ir por um lugar que todo mundo já ia, não, então ele queria fazer uma surpresinha, ele queria tomar de surpresa, tá, os árabes, né, então ele preferiu fazer o caminho mais longo, para poder chegar lá e tomar os árabes de surpresa. Eles vão conseguir? Vão, agora vão levar anos, tá? Não vai ser uma coisa muito rápida, não. Então, vê bem. Então, primeiro, tá? Eles saem de lá de Portugal, ó. Esse de cá, tá? No meu livro, tá bem pequenininho, mas se você for pesquisar, esse aqui é um canalzinho chamado canal, é o Estreito de Gibraltar, tá? Claro que se você for pesquisar, dá um espaçozinho, né? De um lugar para outro e é longo. Dá para você ir caminhando e é profundo também, tá? Porque passa embarcações. Então, se você for atravessar o Estreito de Gibraltar, a nado, você vai terminar se afogando. Não é uma coisa fácil, não, tá? Aqui no meu mapa tá pequenininho, mas é só para vocês terem uma ideia, porque ampliou aqui. Então, quando sai de Portugal, tá? Ele vai dar logo de cara aqui, ó, com a pontinha no continente africano. Tá vendo a pontinha pequenininha? Pronto. Essa pontinha se chama Ceuta. Ó, Ceuta. Então, Ceuta foi tomada, essa pontinha que eu falei lá do continente africano, ela foi tomada em 1415, tá? E por que que Ceuta foi importante? Essa tomada foi importante para Portugal. Porque Ceuta era um centro comercial, tá? E dali, vamos dizer assim, dali já era uma entrada para o continente africano. Vamos dizer assim, tá? Então foi uma tomada importante. Primeiro, porque era um centro comercial, né? Portugal estava com interesse nisso, já estava dominando novas terras, que foi o continente africano, tá? E dali já estava, vamos dizer assim, com as portas abertas para o continente africano, tá? Então, a primeira tomada de Portugal foi boa. O povo pensa assim, não, foi pequenininha, foi uma tomada pequenininha, mas para Portugal foi excelente. Então, em 1419, eles começam, vê só, eles começam com a colonização,
Ó, deixa eu ver por aqui, tá? Com a colonização da ilha, tá certo? Da ilha da Madeira, tá vendo? Que fica mais para cá, que também faz parte do continente africano. Então, a Ilha da Madeira, que a Ilha da Madeira, ela faz parte de um conjunto de ilhas, que é o chamado arquipélago de Açores, tá? Eu botei aqui para vocês, ó, tá? Então, foi uma colonização também importante. Aí vê bem, o que é que eles começaram a fazer lá? Tá? Eles pensaram assim, opa, já tomei Celta, que era um centro comercial, tá? Já tô com a porta aberta no continente africano, é tanto que essa porta aberta, né, deu início à colonização da Ilha da Madeira em 1419, só que eu não só vou colonizar, né, eu vou também fazer um meio de ganhar dinheiro. Então, a Ilha da Madeira, eles pegaram, tá? O pessoal que morava lá, que era africano, né? E transformou em escravo e começou a fazer a plantação de cana-de-açúcar. Bem parecido com quem? Com o Brasil, né? Então, esse costume que eles utilizaram aqui no Brasil, eles já tinham lá na Ilha da Madeira, tá? Então, não foi uma coisa nova aqui no Brasil. Então, colonizaram a Ilha da Madeira, transformaram o pessoal que morava lá em escravo e mandou fazer a plantação de cana-de-açúcar, tá? Para poder ganhar dinheiro em cima, tá? Aí, em 1453, vê o espaço de tempo, tá bem? Vê bem. Em 1453, a gente vai ter a tomada de Constantinopla por um grupo de árabes. Esses árabes são chamados turcos otomanos. E eles tomam a cidade de Constantinopla. Constantinopla era um importante centro comercial. Tinha outro? Tinha. Alexandria, tá certo? Alexandria também era um centro importante de comércio. Então, a gente tinha as Índias, a gente tinha Alexandria e tinha, tá certo, Constantinopla. Só que quando Constantinopla é tomada, vamos dizer que fosse assim uma parte muito importante, tá, desse comércio. E aí, vamos dizer que a Alexandria, tá, e as Índias entrassem em colapso. Por quê? Porque Constantinopla era um local onde muita gente ia fazer comércio e os produtos de luxo saíam diretamente de Constantinopla. Então imagina direitinho, os turcos não foram besta não, tá? Eles, para falar a verdade, eles estavam à frente de Portugal, tá? Só que Portugal, ele foi, vamos dizer assim, de uma certa forma mais esperto. Por quê? Porque ele saiu esperando, ele soube esperar para poder dar o golpe, tá? Mas vamos dizer que os turcos otomanos, os árabes, eles estavam mais à frente de Portugal, tá? Então, vê bem, isso aqui que eu botei tá explicado nisso que eu acabei de falar, ó. Prejudica o comércio de luxo para as cidades italianas, esquecido essa aqui, para as cidades italianas, tá? Esse comércio sendo prejudicado vai fazer o quê, ó? Eu já não tenho mais Constantinopla, né? Só tenho Alexandria e tenho as Índias, que eram os árabes também que faziam. Então, vê bem, se os árabes, eles estão fazendo comércio com Constantinopla, claro, lógico, é evidente que eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar o preço do produto, tá? Então, como as cidades italianas ainda não tinham um acordo feito com os turcos otomanos, eles vendiam muito mais caro. Então, se as cidades italianas fossem comprar um tapete, vamos dizer assim, por R$500, esses turcos eles iam vender, tá, por 1.000, e as cidades italianas teriam que repassar pelo valor de quanto? De 1.500, para poder tirar o prejuízo. Tá? Agora, não era qualquer um que iria comprar esse tapete por 1.500, tá bem? Então, era uma coisa que eles podiam comprar e que podiam ficar com o produto encalhado lá, tá? Parado. Então, vê bem, em 1488, tá? Bartolomeu Dias, ele vai fazer essa viagem aqui, ó. Porque a gente sabe que o ideal era chegar aonde? Aqui, nas Índias, tá? Então, Bartolomeu Dias, ele vai sair de lá, ó, de Portugal, e vai fazer aquele teste, ver se consegue atravessar o Cabo das Tormentas, porque até então não tinha, tá certo, conseguido atravessar, né? Porque eles acreditavam que tinha um abismo e que caía lá. Vocês estão lembrados disso aí que eu falei pra vocês, né? Então,
Quando Bartolomeu Dias consegue sair de Portugal, atravessar todo o continente africano, chegando aqui embaixo, ó, no chamado Cabo das Tormentas, tá bem? Que eu disse para vocês que era perigoso, por quê? Porque aqui tinha o encontro dos oceanos e aí as águas aqui ficam turbulentas. Se a embarcação ela não é tão potente, o que é que acontece? Ela de fato vai afundar. Mas como Portugal tinha apostado nas novas embarcações, então Bartolomeu Dias conseguiu passar, tá bem? Conseguiu passar. Então o que é que acontece? Ele consegue passar e quando passa, o nome do Cabo das Tormentas passa a ser, tá certo? Cabo da Boa Esperança, ok? Aí a gente vai verificar. O que ficou provado com isso? Que Portugal poderia atravessar, tá, o continente, né, africano, chegando num lugar que ele bem quisesse entendesse, tá? Aí a gente vai, 1497, Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, ele vai organizar a expedição de Vasco da Gama. Então, vê bem, Vasco da Gama, ele sai de Portugal, tá certo? Ele sai de Portugal, faz o mesmo contorno que Bartolomeu Dias, tá bem? E ele chega, presta bem atenção, tá certo? Ele deveria chegar, tá, às Índias, certo? Ele deveria chegar às Índias. Só que, vê bem, ele só deveria ir. Por quê? Ele deveria tomar as Índias? Não. Tá? Claro, lógico, é evidente que Portugal não tinha essa intenção de chegar logo de cara e tomar. Por quê? Porque ele não conhecia o local, ele não sabia quem estava lá. Então, a ideia era, vai, percorre o caminho, verifica se está certo. Se der certo, você coloca um ponto lá, tá certo, de tomada e fica lá. Ou seja, esse caminho todo vai ser o caminho de comércio. Então, como dá certo, tá? Vasco da Gama chega, tá certo? Ele descobre todo esse caminho em 1497 e em 1498 ele chega a Calicut. Então ele toma Calicut nas Índias e aí fica sendo considerada a rota de comércio entre Portugal. E aí Portugal começa a ganhar muito dinheiro fazendo essa rota de comércio, tá? Fazendo, digamos assim, tomando o comércio que era feito antes pelos árabes, num lugar muito curto, tá? Só que aí Portugal demorava mais para poder chegar. Mas essa rota de comércio era unicamente feita somente por Portugal, tá? Era monopólio de Portugal. Então, em 1500, tá certo? 1500, Dom Manuel faz o seguinte, ele vai, organiza a expedição de Pedro Álvares Cabral e ele determina, Pedro, você não vai fazer o que Vasco da Gama fez, tá? Você não vai descobrir o caminho, você vai, de fato, tomar, tá, as Índias, né? Vai tomar Calicut, no caso, né? Chegar nas Índias e ali fazer o meu comércio. Só que a gente sabe que em 1500, né, ele começa a fazer vamos dizer, esse trajeto, né? Ele sai de Portugal, ó, no dia 9 de março de 1500, ele sai com 13 navios, tá? E cerca de mais ou menos 1.200 homens, tá bem? O que é que acontece? Ele, ao invés, tá, de vir por aqui, ó, contornando de fato o continente, tá? Contornando o continente, ele se afasta um pouquinho das costas do continente africano e aí uma tempestade o empurra para cá, tá? Ou seja, isso é o que o povo, alguns historiadores dizem, né? Afirmam que foi uma tempestade que o trouxe para cá. Outras pessoas já dizem que ele já veio certo, né, em descobrir novos territórios, mas o fato é que ele descobre, tá certo, novas terras no dia 22 do 4, né, 22 de abril de 1500, e aí ele manda uma carta para Dom Manuel, dizendo, né, que foi justamente a carta de Pero Vaz de Caminha, dizendo que tinha descoberto novo território, né, o que tinha visto por aqui. E aí ele vai, né, terminar o que o rei mandou, que foi ele chegar às Índias e ali determinar, né, que era território, era colônia a partir daquele momento de Portugal, tá bem? Então, por enquanto é só, tá?
Se alguém tiver dúvida, pergunta para mim lá no privado. E estudem que segunda-feira começam as avaliações. Tchau, cheiro.